Graças a Deus, meus irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui se encontram, nosso culto de ensino aqui de quinta-feira. Eu vou citando o nome, os irmãos podem ficar de pé. Irmão Nessivaldo e congregação, fiquem de pé. Isso, muito bem. O irmão Feitosa e a congregação, fique de pé. Irmão Willam e a congregação, fique de pé. Tem alguém de lá? Jonas, né? Jericó. Irmão Juniel, com a congregação lá, fique de pé os irmãos, Estrada da Vitória. Alguns irmãos estão aí, muito bem. Irmão Edinaldo, fique de pé com a congregação Nova Jerusalém. Aí estão os irmãos, muito bem, graças a Deus. Podem sentar. Nós estamos toda quinta-feira, é o nosso culto de ensino aqui do Templo Central, e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. Também queremos mandar nosso alô, nosso abraço a todos os irmãos que nos acompanham pela internet e que também estão se congregando virtualmente aí conosco, né? Deus abençoe a todos, ok? A irmã Kátia Anélio pede a disciplina. Os irmãos estão de acordo? Se é verdade, diga amém. Muito bem. Queridos, nós nesse momento vamos seguir aqui com o nosso estudo. Colocamos até uma interrogação. Apóstolo, está aí, foi o tema que nós colocamos. Ele vai colocar ali na tela 1 Coríntios 12, 28, vamos lá para 1 Coríntios 12, 28, depois Efésios 4, 11. Vamos usar as duas referências para nós abordarmos esse assunto, ok? De apóstolo, ainda existe isso? O que um apóstolo faz? E está na mídia aí no momento, apóstolo esse, apóstolo aquele, e muitos querem esse título, mas isso existe, é bíblico. Vamos lá, olha lá, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros e governos, variedade de línguas. Desses ali nós já falamos variedade de línguas, já falamos dons de curar, já falamos milagres, que mais? Isso. E já falamos profetas também, já falamos profetas. Falta a gente explorar socorros, governos, isso, que nós vamos explicando até terminar essa função. Percebam bem, a uns estabeleceu Deus, olha aí, ó. A uns pôs Deus na igreja. Agora vamos lá para Efésios 4:11. É muito bom cada irmão ir marcando na Bíblia, porque é um estudo à luz da palavra de Deus para que você entenda. Olha lá, e ele mesmo, perceba que aparece o pronome, ok? Aparece o pronome, você tem ali, ó, e ele mesmo. Já Efésios não está identificando o doador, mas a gente sabe que o doador é Deus. Olha o que ele está dizendo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Já falamos de pastores e mestres, hoje estamos falando de apóstolos, depois vamos falar de evangelista, porque nós já falamos de profetas. Então dessa lista aí, falta a gente falar do evangelista, não é isso? Só do evangelista, não é isso? Aí é só do evangelista. Muito bem, porque nós já falamos do profeta, já falamos de doutores e mestres, pastores e mestres. Isso, falta só isso, ok? Mas vocês observaram, ele mesmo deu, ele mesmo. A leitura do texto vai ajudar a entender quem é ele mesmo, que aí está se tratando de Deus. Deus é o doador dos dons. Quando você lê 1 Coríntios 12, do 8 a 9, como nós já explicamos, nós temos os dons sobrenaturais. Quando nós lemos Efésios 4:11
e 1 Coríntios 12, 28, nós temos os dons ministeriais, ok? Nós temos os dons sobrenaturais, como já explicamos, variedade de línguas, fé, profecia, interpretação, já explicamos tudo isso. E aí quando a gente lê essa passagem aqui com Efésios 4:11, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4:11, você tem os dons de serviços ou ministérios, ok? Estabeleceu, vamos observar aí em Efésios, eu vou ler aqui só para que os irmãos entendam, Efésios 4:11, como está aí na tela, só para a gente ver aí, esse verbo aí, 4:11, diz assim, ó, e ele mesmo concedeu, edoken, olha aí, ó, ele mesmo concedeu, ele mesmo deu, ok? Então perceba que quem estabelece é Deus e quem dá é Deus, ok? Por que é importante? O primeiro ponto, coloque lá, nós vamos apresentar aqui o primeiro ponto, lá daquela lista dos 4 itens. A primeira coisa que se deve entender é que quem dá dons ministeriais para o corpo, para a igreja, é o próprio Deus. Eu coloco aí, quem concede os dons ministeriais, quem é? É o Senhor. E por que é importante saber que Deus é quem concede esses dons? Olha a presença do verbo, lá no passado, ele deu. Olha a presença do verbo, ele estabeleceu. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4:11. Ele deu. Ele deu. Eu observando aqui, só para os irmãos terem uma ideia, está aí, olha, kai autos edoken. Ele está dizendo, e ele mesmo deu. Perceba que a ênfase aqui, ela não recai sobre os dons. Coloque lá Efésios 4:11. Preste bem atenção nisso. A ênfase não recai sobre os dons. Prestem atenção. E ele mesmo, olha lá, a ênfase, ela recai no sujeito que dá os dons. Não recai nos dons. O grande problema da igreja é que tem irmão que só valoriza o dom, não valoriza quem dá o dom. E aí o texto é bem claro, ele mesmo deu. Lá em 1 Coríntios 12, 28 diz, ele estabeleceu. Então eu coloco aqui que a ênfase não recai nos dons, mas quem dá o dom. E muitos andam atrás de títulos, de dons. E deixa eu dizer uma coisa aqui, você pode ter o maior dom, o dom não melhora você, o dom não cresce você. Entenderam? É muito importante saber disso. O que mostra que nós somos melhores são os frutos do Espírito e não os dons. Por isso que quando você lê Mateus 7, coloca lá 7, lá pelo 19, 20, Jesus deixa claro, ele diz assim, olha, ele vai colocar aí na tela, Mateus 7, antes desse aí, mas é bem por aí. Pode ir passando, pode ir passando. Portanto, pelos seus frutos, olha aí, ó. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É aquela história do filósofo, que na verdade ele fala da tese, da antítese, da síntese. O fruto é a síntese, porque o fruto é a prova da verdade. Às vezes você só olhando para as folhas, você não pode provar que determinado árvore, às vezes tem folhas de uma árvore que elas se parecem. Aonde é que vai estar a síntese da verdade? No fruto. Então, a síntese da verdade é o fruto. O fruto evidencia essa dialética do Hegel, né? Essa dialética do Hegel, ele falava isso. Mas trazendo para o lado da Bíblia, o que prova a verdade, que ali é um pé de laranja, é a fruta, é a laranja. O que prova que é um pé de limão é o fruto, é o limão. Que às vezes as folhas, elas não provam nada. Elas não provam nada. Pode passar aí. E ele diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pode passar, eu quero só mostrar isso aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós fizemos o que no teu nome?
Olha aqui, ó. Escutem bem, meus irmãos. Irmão que só anda atrás de profecia, de revelamento, de visagem. Olha o que diz Jesus. Nós profetizamos em teu nome. E em teu nome fizemos o quê? Tudo no nome de Jesus. E em teu nome fizemos o quê? Pronto, pode passar. E então lhes direi abertamente: eu não tenho relacionamento com vocês. Estão entendendo? Dons sem a verdadeira comunhão não melhora você. O que melhora você é a presença do Espírito gerando fruto em você. Nós não somos nem contra a profecia, a visão, a revelação, mas entendemos que ele tem uma função. Tais dons têm uma função no corpo. É para servir, não é para melhorar o corpo, é para servir o corpo, que é a igreja. Então Paulo ele começa dizendo: a uns estabeleceu Deus. Ou seja, por que eu quero começar dizendo isso aqui? Olhem para cá, olhem bem para mim aqui. Por que eu coloco, volte lá para os pontos. Por que eu faço questão? Quem concede os dons ministeriais? Porque às vezes você pode ter o cargo, mas você não tem o dom dado por Deus. Ok? Às vezes você tem um título, mas você não tem nenhuma autorização divina para estar ali. Você tem título, você tem cargo, você tem posição, mas não tem a prerrogativa divina. E eu vou dizer uma verdade aqui: há muitos que dizem: eu quero largar o ministério é pesado, tem muitos crentes abusados, tem muita politicagem, eu não aguento mais. O pastor fulano de tal, ele entrou numa depressão, ele quer largar o ministério. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu li de uma psicóloga do Rio Grande do Sul, que eu já falei aqui para os irmãos. Ela diz que pressa, depressa, depressão. Hoje muitos têm depressão, sofrem de depressão, porque tem pressa, está na depressa, e aí entram na depressão. Ou seja, uns querem provar que tem muito conhecimento, outros querem construir megas templos para mostrar um trabalho perante a sociedade, outros estão correndo para mostrar que são intelectuais, e essa busca desenfreada da pressa dessa correria, dessa sociedade desestruturada, volúvel, gera um tipo de pastor que ele trabalha diante das circunstâncias para promover o nome dele, para promover o ministério dele. É tão tal que hoje, antigamente as igrejas eram assim: igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus. Hoje a igreja está carregando o nome do próprio pastor. Está se tornando uma personalidade, uma eclésia personalizada. Igreja do pastor Osiel Gomes, igreja do pastor fulano de tal. E antigamente a prerrogativa era de exaltar o nome de Jesus, até mesmo no aspecto da instituição. E por que eu coloco que quem concede os dons ministeriais? É uma pergunta. Quem concede? Está baixando aí, viu, irmão? O som, ele está diminuindo, não sei se é. Veja aí o que é, viu? Então, é interessante os irmãos entenderem aqui, porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem, nós, pastores, líderes, podemos ter talentos, intelectualidade, capacidade pensante, reflexiva. Deus pode nos usar com isso, mas Deus não conta com isso para melhorar o nosso ministério. Entenderam aí? Às vezes tem pessoas que pensam que aquilo que eu tenho é o que vai me tornar um grande líder na igreja. Aquilo que eu adquiri na universidade é o que vai me tornar uma grande liderança espiritual. E não é isso. Eu não estou sendo contra isso, de maneira nenhuma. Mas não são os meus dotes naturais, não são os meus talentos naturais que me tornam aptos para o ministério. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pastor Aziel, que é isso? Sim. Porque quem dá
dons ministeriais para a igreja é Deus. E Deus, quando dá, Ele dá porque Ele conhece a tua vida, o teu coração, a tua humildade, a tua sinceridade. Ele não dá um dom para a igreja porque Ele diz assim, não, esse aqui é muito inteligente, é muito filosófico, é muito culto, ele vai ser um grande pastor na minha obra. Jamais. Jamais. E se cada pastor soubesse disso, que quem dá os dons para a igreja ministeriais é o Senhor, ele não teria pressa, ele não teria depressão, ele não teria angústia, porque ele já entraria para o ministério consciente de quem deu o ministério para ele. Amém, irmãos? Eu estou à beira de largar o ministério, eu quero cuidar, eu não aguento esse crente abusado, eu não aguento esse... Já pensou se Jesus abandonasse a cruz por causa de traidores? Já imaginou se Jesus abandonasse a vocação por causa de pressão? Essa história de dizer, eu estou cansado, eu estou aqui. Veja Samuel, o povo rejeitou Samuel, mas Samuel disse, eu não vou deixar de orar por vocês. Paulo disse assim, quanto menos vocês me amarem, mais eu amarei vocês. Aleluia. Isso é muito sério, porque, coloca aí, Léo, Êxodo capítulo 3, veja aí, só para a gente ter uma ideia, 3, me parece que é o verso 11, coloque lá na tela. Então Moisés disse, lê a igreja, toda a igreja bem forte, para despertar, foi o que Moisés disse? Hein? Deus chama Moisés, e aí Moisés diz assim, quem sou eu para ir a Faraó e tirar Israel? Quando Deus chama Israel, Deus já tinha desconstruído Moisés. Aliás, quando Deus chamou Moisés, Deus já tinha desconstruído Moisés. É aquela ideia do Sócrates, quando ele diz, sei que nada sou. Quanto mais desconstrói, mais é o que a pessoa sabe. Quanto mais você entra para o ministério pensando que é o bam, mais tu fracassa. Quando você entra para o ministério, sabendo que foi Deus que te chamou, que te colocou aqui, e é Ele quem te capacita, a obra marcha. Porque você vai sempre depender dEle. Quem glorifica o nome do Senhor? Eita, glória a Deus. Então olha, Moisés diz assim, quem sou eu? Deus desconstruiu Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos lá no deserto, aprendendo com Jetro, e agora ele vai passar 40 anos com o povo de Deus. Entenda, querido irmão, querida irmã, que esse homem aí, ele diz, quem sou eu? Quem sou eu? 6, coloque aí, agora só para a gente ter uma ideia, 6:12, verso 12, olha aí, ó. Como é que diz aí? Cadê? Já está aí o microfone, pastor? Pega aí. Olha, ele está dizendo assim, ó. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Veja que Moisés, ele não se coloca como sendo, ele se autoproclamando intelectual, capaz, grande administrador, um grande líder. Hoje até nós temos essa história no nosso meio. Fulano é um grande líder. E não tem isso, irmão. Sabe o que é que tem? É que Deus, ele tem misericórdia de nós a cada momento. Mas não existe essa de grande líder, de grande liderança. O que existe é que há momentos que Deus nos sustenta pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Eu li um autor que diz que Moisés, ele era tão líder. Agora eu vou falar por que ele era líder. Quando Deus diz assim, olha Moisés diz assim, Senhor, eu não tenho como levar esse povo, é muito pesado, eu sozinho não posso levar. Olha o que é um líder. Ele mostra que ele é frágil. Jamais hoje um líder vai querer fazer isso que Moisés fez. Eu sou fraco, eu não tenho capacidade para levar esse povo aqui não. Aí é que Deus tira do espírito dele e partilha com os profetas. Moisés era esse líder. Você não vê da parte de Moisés ele dizendo assim, a minha estratégia, a minha liderança,
eu estou conseguindo levar o povo, é porque eu tenho estratégia. Não, ele disse, eu sozinho não posso levar. E esse povo é teimoso, eu não sei levar. Então, aqui nós temos que analisar que é importante cada um entender que quem dá o ministério é Deus. E se Deus dá o ministério, meu querido irmão, Ele te dá capacidade para aguentar crítica, inveja, ciúme, contenda, falatório, mentira. Se Deus te dá o ministério e tu sabe que tu estás ali escolhido, pode pisar em você, mas você sai vitorioso, porque Deus é quem te dá o ministério. Eita, glória a Deus. Deus é quem dá o ministério. Agora, quando você vê obreiro, irmão, eu estou para desistir. É melhor tu desistir logo, meu irmão. Está filmando aqui, não está, irmão? É melhor tu desistir. Desiste desse negócio, não dá para ti não. Tu tem que entrar. Eu pergunto aqui, quando você vai se alistar no exército, tu não se alista sabendo que também pode morrer? Pode levar bala? Pode levar faca? Pois Paulo disse a Timóteo que aquele que se alistou no exército de Deus, ele se alistou para agradar aquele que lhe chamou. É assim, então se Deus, não é assim? Se Deus te chamou, entra de cabeça erguida. Pastor, é porque o irmão ali está falando mal de mim. Deixa ele falar. Quem foi chamado foi tu, não foi ele não. É porque a irmã fulana de tal, pastor, ela disse que vão tomar teu lugar. Durma tranquilo, que se Deus te chamou e te deu ministério, não tem diabo que arranque. Entenderam como é as coisas? Agora, não, é porque é o seguinte, eu não aguento isso, eu quero entregar. É melhor tu entregar. Entregue, cai fora, que não dá para ti. Deus, quando te chama, tu pode ter a fragilidade que tu tiver, mas nele que está te chamando. Coloca bem aí, Jeremias 1,6, só para os irmãos terem uma ideia. Coloque lá na tela. Vamos lá, Jeremias 1,6. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. Aí o pastor lê aí, para me ajudar aí na garganta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Está vendo aí? Eu pergunto, todos os homens que Deus usou foram homens que sempre se acharam como? Insignificantes. Moisés disse, eu não sou nada. Elias disse, olha, eu estou aqui nessa caverna. Eliseu, queridos irmãos, Deus chama todos os homens. Olha o Jeremias, quem sou eu? Eu sou um menino, ele tinha 30 anos mais ou menos. Eu não sei falar, eu sou uma criança, eu sou um menino. É nessa fraqueza humana que o poder de Deus se aperfeiçoa. É por isso que lá em 2 Coríntios a Bíblia diz, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? É porque eu sou o seguinte, Deus tem me abençoado. Graças a Deus eu falo inglês, eu falo francês. Deus tem me dado essa capacidade cognoscente. E aí, na verdade, eu tenho essa epistemologia que me torna. Nadinha, Deus não está nem aí para isso aí teu. Deus não está nada. A graça dele é quando a Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí pronto, é que ele me faz forte. Paulo se mostrou fraco, Deus disse, eu estou contigo. Jeremias se mostrou fraco, Deus disse, é assim que eu te quero. Porque se tu mostrar que é forte, Deus não precisa de ti. E tu não precisa de Deus. Só precisa de Deus os fracos. Só precisa de Deus. Então olha para cá, tem obreiro que está dizendo, eu estou afadigado, o ministério é estressado, é muita luta, tem muita concorrência, na igreja tem um irmão fulano tal que é doutor, eu não sou doutor. Olha para cá, se o ministério, quem deu foi Deus, Ele cuida de você, Ele abençoa você, Ele ajuda você. Amém, irmãos? Então tranquiliza, fica no teu lugar, fica tranquilo. Esse negócio, não, é porque na verdade eu estou aqui, mas eu não sei. Coloca bem aí, Salmo, coloca aí Salmo 68, verso 18, só para a gente ter uma ideia. Depois Efésios 4, 7. Vamos lá. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Isso. Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Quem dá homens para a igreja é Deus. Vamos lá, Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo.
A graça foi dada a cada um de nós segundo o quê? A medida do dom de Cristo. Quem dá é Ele, do jeito dele, é Ele quem faz. Então a primeira coisa, voltemos para lá. Léo, voltemos para lá, para aquela parte dos pontos. Então, observem que a primeira coisa é uma interrogação. Quem concede os dons ministeriais? É a faculdade? Quem concede os dons ministeriais é uma convenção? Às vezes ela pode até te dar o título, mas não te dá o dom. Entenderam? Pode até te dar o título de pastor, pode até te dar o título de doutor, mas quando você não tem o dom de Deus, aí o ministério vai ser um peso para você. Primeiro, porque deixa eu dizer uma coisa, para a igreja, meus irmãos, o ministério vem para a igreja, não é por mérito, não é por minha capacidade. Vê aí Lucas 10:2, só para a gente ter uma ideia, coloque lá, Lucas 10:2, se não me foge a memória, eu creio que é isso aí. Olha aí, lê aí como é que diz. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, para que envie obreiros para a sua colheita. Aonde é que a gente tem que buscar obreiros para a obra? Toda a igreja, responda aí bem forte. É no seminário? É na faculdade? Aonde é que a gente busca obreiro para a obra? É rogando a Deus. Quem é o dono da obra? Vocês sabem por que hoje tem muitos problemas na igreja? Porque tem muitos que estão aqui, ali, sentadinho ali naquela cadeira, que a igreja não orou para Deus colocar um homem lá. Quem colocou foi um instituto, quem colocou foi uma classe, foi um grupinho da igreja. Partidarismo, visão unilateral. Agora, quando a igreja dobra os joelhos e clama, manda um homem para essa obra, Deus vai mandar um dom abençoado para a sua igreja. Eita, glória a Deus. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Então ore: Senhor, manda um homem santo, manda um homem verdadeiro para estar à frente da tua obra. A segunda coisa, olha lá, vamos agora. Então a primeira coisa que eu falei está aí: quem concede os dons ministeriais. Segundo, como é que diz o segundo? Toda a igreja lendo. Pronto, muito bem. O lado sobrenatural de quem recebe o dom de apóstolo. Eu disse agora há pouco, citando Lucas 10, que o apóstolo, ele vinha para a igreja, o mestre vem para a igreja, o pastor vem para a igreja, o evangelista vem para a igreja de modo sobrenatural. Como? Pela oração. É por isso que quando você pega Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28, a Bíblia diz: a uns pôs Deus na igreja. Deus é quem coloca. Efésios 4:11 diz: Ele mesmo deu. Por que nós temos que atentar para o lado sobrenatural? Olhem para cá. Porque a igreja, ela é espiritual. E a liderança, ela tem que ser o quê? Espiritual. Ok? Coloque lá Efésios 4:11 para a gente analisar uma coisinha aqui. Lá na tela. Colocou lá? Leia aí, pastor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, sim, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Pode seguir, pode seguir. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, isso, para a obra do ministério. Querendo o aperfeiçoamento, não é isso? Sim. Deixa eu pegar bem aqui meu texto, só para os irmãos terem uma ideia. Aí, qual é aí? 4:12. Muito bem, olha aí, catartismo. Olha essa palavra catartismo. Ela está bem aqui, no texto grego, Essa palavra, ela fala de aperfeiçoamento, ou seja, capacitação. Quando ele diz lá, querendo aperfeiçoamento, poderia ser assim, olha, querendo a capacita. Ou seja, Deus escolhe homens para capacitar a igreja, para aperfeiçoar a igreja. Então, esse aperfeiçoamento é uma forma de capacitar a igreja ainda mais. É por isso que Deus é quem tem que dar os dons ministeriais, porque aquela pessoa que Ele dá, o Espírito vai capacitar
para aquele dom ajudar no corpo. O dom que Deus dá não é para atrapalhar o corpo, é para aperfeiçoar, capacitar ainda mais. Então, olha, se eu me formo, se eu estudo, e a minha inteligência atrapalha a fé do irmão, eu não estou capacitando o irmão. Eu não estou aperfeiçoando o irmão. E quantos não estão estudando e fazendo seminário e esfriando a fé do irmão? Ensinando outras coisas, sendo contrário à Bíblia, dizendo que isso aí não aparece no original, enfraquecendo a fé do irmão. Então perceba que tem que ser espiritual. E ele diz assim, olha, capacitação. Ok? Volta bem aí para o 11. Agora ele vai dar os dons. Vamos falar os dons. Toda a igreja citem os dons. Vamos lá, que ele vai dar. Digam comigo, bem forte. Apóstolos. Não, mas só quem tem boca, bem forte. Apóstolos. Depois. Profetas. Depois. Evangelistas. E depois. Pastores. E mestres. O que tem de igreja ensinando, dizendo assim, não precisa de pastor, não precisa de ninguém, porque a igreja quem tem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo e é Ele quem capacita essa liderança para aperfeiçoar a igreja. Olha, irmãos que não gostam de estudo bíblico, que não gostam de ouvir palavra de Deus explicada, essas pessoas, eu vou dizer aqui, não tem nada de crença. Não tem nada de crença, porque o crente ele quer ser mais capacitado para viver a verdadeira fé com Deus. E lá em 1 Pedro 3,18, lá em 2 Pedro 3,18 diz, crescei e no que mais? Então pronto. Que irmão tem crente só cresce, só cresce, porque o pastor Antônio Gilberto, ele disse que o crente, ele tem que crescer para cima, tem que crescer para baixo e tem que crescer do lado. Para baixo é raiz, dos lados é comunhão com os outros, e para cima é comunhão com quem? Pronto, porque tem crente, eu não quero saber da igreja, eu quero saber da minha comunhão com Deus, eu não estou nem aí para os irmãos, é crescimentozinho velho fraco. A Bíblia diz em Hebreus, segui a paz com crescimento dos lados, e a santifica pessoal, sem a qual crescimento para cima. Tem irmão que o crescimento dele é só assim, ele só quer crescer para cima, né? É o seguinte, irmão, eu estou numa comunhão com Deus, eu estou até me isolando esses dias da igreja. Meu pai do céu, tem crente de todo jeito. Irmão, nunca mais eu lhe vi a irmã, porque essa igreja é um bocado de crente fuxiqueiro, é um bocado de crente, e eu não sei viver nisso. Então como é que vai crescer? Aonde eu tiver, eu sou templo. Olha para cá. Vocês sabiam que Mateus 18, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali não forma igreja. Ali fala de comunhão. Não forma igreja. Sozinho você não forma igreja. E deixa eu dizer mais. Coloca bem, me parece que é Lucas 2, 52. Se não me foge a memória. Coloca aí. Vamos lá, só para a gente ver aqui. Lucas 2, 50. Olha lá, como é que diz? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus. Para aí, ele crescia como? Vamos dizer, sabedoria. A igreja vai dizer comigo, Jesus crescia como? Sabedoria. Olha, você tem que crescer. Tem irmão que não quer estudar, tem irmão que não quer ler. Moisés estudou, Moisés cresceu. Agora, quando ele foi fazer a obra, Deus deu sabedoria para ele. Tu tens que crescer em sabedoria. Depois tem que crescer em quê? Estatura. É o lado humano. Estatura. E você cresce também em quê? Na graça. Na graça de Deus para com os homens. Então, 3 tipos de crescimento aí. Então perceba que o lado sobrenatural é que Deus dá esses homens para que nós cresçamos, meus irmãos. Pergunte para o seu pastor, fale. Por que você faz universidade? Por que você faz curso? Você sabia que os 3 homens que tratam dessa questão, por exemplo, o Max Weber, Durkheim e o próprio Karl Marx, eles tratam da estrutura social do mundo, da época. Um olha para a luta de classe, o outro, ele vai atentar para a questão social. E o outro, vocês podem analisar, que ele vai tratar dessa questão da própria estrutura da sociedade. Mas ninguém cresce isolado, coloque isso na sua mente. Ninguém cresce isolado.
Então você tem que crescer dessa forma. E aqui eu estou falando do crescimento sobrenatural. Volte para lá, por favor, para a tela. Então, qual é o lado sobrenatural? Primeiro, apóstolos, digam comigo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e esses homens são dados por quem? Então são sobrenaturais. São dons que vêm do Espírito de Deus para capacitar a igreja. E o primeiro que aparece na lista, qual é, irmão? Qual é o primeiro que aparece na lista? Vamos lá, diga bem forte, qual é o primeiro? Apóstolo. Vamos lá, qual é o primeiro? Apóstolo. Observem bem, coloque lá Efésios 4:11, Léo. Apóstolos, ok? Aí no texto de Efésios está no 4:11, vocês podem observar aí, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele deu uns para apóstolos, ok? Aí está no acusativo. Essa palavrinha lá, apóstolos, apóstolos, né? Você tem tanto substantivo, apóstolos, que é no singular, e você tem apostélio, você tem o verbo. O verbo apostelei, no infinitivo, é enviar. Apostelo, eu envio, que é no presente do indicativo, ok? Mas esse verbo, olha, observem bem, a palavra apóstolo, ela aparece 80 vezes no Novo Testamento, 80 vezes. Das 80 vezes que a palavra apóstolo aparece no Novo Testamento, só uma vez ela aparece no sentido do verbo enviar. Ouçam bem isso. Ela aparece 80 vezes, e das vezes que aparece, ela só aparece uma vez no sentido do verbo enviar. Então você tem o nominativo apóstolos, que é o sujeito, mas você tem aí o verbo. Observe que quando você olha para o verbo aposteleu, o apóstole, você pode observar aí, apostelo, esse verbo apostelo, ele na verdade está falando de enviar. Essa expressão ali, apóstolos, ela quer dizer um delegado, um mensageiro. Um mensageiro. Então perceba que essa expressão apóstolo, que aparece aí no texto, ela fala de alguém que recebe uma delegação. E quando você olha para a palavra apóstolo, ela nunca foi vista como título. É aqui que eu quero começar. Nunca foi visto como título. Jürgen Roloff, um teólogo alemão, ele diz assim: Jesus chamou quem para aprender com ele e estar com ele? Jesus chamou quem? Vamos lá, me ajudem. Jesus chamou quem? Os discípulos. O Léo falou ali. Mas esses discípulos, eles eram o quê? Hã? Como é, irmão Antônio? Eles eram o quê? Olhe para cá, irmão, para vocês entenderem as coisas. Jesus chama 12 homens. Esses 12, eles eram o quê, meus irmãos? Eram o quê? Pescadores. Pescadores. Alguns, como por exemplo Mateus e outros, tinham outra função, mas a maioria viviam do quê? Da pesca. Quando Jesus chamou eles como apóstolos? Chamou eles como o quê? E eles, depois que começaram a estar com Jesus, passaram a ser chamados de quê? Não. Eles passaram a ser chamados de quê? Discípulos. E o que é um discípulo? É um aprendiz. Olha bem, não existia. Eu quero falar isso aqui para a igreja, que até a igreja entender isso. Jesus não chamou ninguém grande, meus irmãos. Ele chamou pescadores. Esses pescadores se transformaram em... E quando Jesus capacitou eles, o que Jesus fez depois com eles? E eles enviou. Aí eles passaram a ser chamados de quê? Ah, verdade. Não é que alguém escolheu e disse assim: olha, eu quero derramar o azeite da unção, o azeite da consagração em você, e a partir de agora você é o apóstolo. E aí derrama e a pessoa recebe. Nada. Isso aí nunca na Bíblia, escuta o que eu vou dizer aqui, nunca na Bíblia a palavra apóstolo
é visto como prerrogativa ou título de honra, de glória ou de posição. Nadinha. Discípulo é um aprendiz, apóstolo é alguém que é enviado e acabou-se a conversa. Aí hoje tem um bocado que já não quer. Ninguém quer ser discípulo. Olha para cá. Ninguém mais hoje quer ser chamado de discípulo. Esse negócio de pastor já está fraco. Está fraco. Mestre também. Agora eles querem mais. Começaram com bispo, mas já estão achando fraco. Agora é arcebispo, já estão também achando fraco. É arcanjo. Já tem arcanjo, eu estou falando é sério. Já tem arcanjo. Entenderam? Daqui a pouco aí é querubim. Aí daqui a pouco eles querem o lugar de Deus, como Satanás. Pronto, pode observar. Até antigamente, o pregador, o pastor, o irmão ele tinha alegria quando alguém chamava. Ali, irmão, é um ganhador de almas. Ali é um pregador do evangelho. Hoje não. Ali é o conferencista internacional. Ou então intergaláctico, porque hoje eles já estão achando pequeno também demais. Entenderam como é as coisas? Então deixa eu dizer para vocês aqui, nunca existiu essa, meus irmãos. Apóstolo fulano, aqui está o apóstolo fulano, aqui está o apóstolo. Nunca na Bíblia esse título foi dado como prerrogativa para fama, para nome, para posição. Nunca. Eu coloquei aí a citação de Francis Folkes. Ele disse que a palavra apóstolo carrega 3 sentidos. Primeiro, mensageiro. Segundo, representando os 12. E terceiro, alguns que a comunidade chamaram de apóstolos. Por que chamaram de apóstolos? Atos 1, 21, 22. Coloque aí na tela, só para a gente ter uma ideia. Por que chamaram de apóstolo? E eu vou correr agora. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Pronto, tá bem aí. Olha, aí morreu Judas. É tão tal que não se tratava de uma prerrogativa humana, que quando Judas morre, aí os irmãos se reúnem, os discípulos, e dizem: olha, o Judas fracassou, que outro assuma o seu bispado, assuma a sua função. Mas que esse outro, olha, Jesus não estabeleceu normas, mas eles estavam seguindo o modelo de Jesus, porque Jesus se reuniu e escolheu eles. Da mesma forma, eles vão se reunir e vão dizer: vamos escolher alguém que tenha visto Jesus desde o momento em que João batizou até o momento que ele subiu para que tenha andado com Jesus, que tenha visto a Jesus. Mas só isso não bastava. Olha para cá. Só ver Jesus, ter andado com Jesus não bastava. Era necessário rogar a Deus em oração para que ele colocasse quem ele quisesse. Entenderam agora? 2 coisas caracterizavam o apóstolo. Primeiro, ele teria que ter andado com Jesus, visto a Jesus, presenciado a ressurreição. Mas segundo, ele teria que ser escolhido por Cristo. Ok? Então, entenda uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe mais apóstolo na primeira categoria. A primeira categoria de Jesus. Ninguém na terra, ninguém pode ser chamado de apóstolo na categoria que os 12 foram chamados. Porque só os 12 andaram com Jesus, viram Jesus, viram ele fazer milagres e viram ele ser assunto aos céus. Outra, dentre esses 12, alguns foram usados para trazer o Novo Testamento, contribuir com a construção da palavra. Ninguém mais hoje pode ser chamado de apóstolo no nível dos discípulos de Jesus. Entenderam agora? Porque com esses 12 encerra.
Aí entra a terceira categoria. A primeira categoria é de mensageiro, o apóstolo como mensageiro. Segundo, os 12. Esses 12 tiveram um ministério singular. Começou, acabou lá. Aí agora tem um outro grupo. Depois que os discípulos morreram, e quem conviveu com os discípulos, andaram com os discípulos, tinham a aprovação dos discípulos, a igreja chamava esses homens de quê? De apóstolos. Só que esse chamado era uma questão de honra. Era uma questão de honra. Por exemplo, Barnabé, Tiago, Paulo, Silvano, eram chamados, entre outros, eram chamados de apóstolos. Só que esses apóstolos aí, eles não estavam na mesma categoria dos 12, que eu já citei aqui, a questão de Lucas, que ele fala em Atos 1, 21 a 22. Então, não existe mais, ok? O que nós vamos analisar aqui, que eu coloco para os irmãos entenderem muito bem, é que não existe mais essa função. Quem pontua isso também é Howard Marshall. Ele fala isso na obra dele, quando ele escreve sobre isso aí. E vocês podem analisar muito bem. Agora tem uma coisa, o que fazia um apóstolo ser firme? O que fazia um apóstolo ser determinado? A consciência de que Deus tinha escolhido ele. E sabe de uma coisa, irmãos? O apóstolo, depois de Jesus Cristo, ele tinha consciência que o que ia provar que ele era chamado de apóstolo era ele ter a capacidade de aguentar provações, lutas e ter milagres no seu ministério. Olha aí. Está vendo aí? Era isso. Coloca bem aí, 2 Coríntios 12, 12. Coloca aí, Léo, por favor. 12, 12. Vamos lá. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Estão vendo? Sinais, prodígios e o que mais? Maravilhas. Pronto, então o apóstolo, ele tinha consciência que Deus o havia chamado e que ele haveria de sofrer na obra, mas ele tinha consciência que Deus ia lhe usar com sinais, com maravilhas. Era isso que caracterizava o verdadeiro apóstolo. Hoje tem muita gente aí querendo ser apóstolo só para ser um títulozão bonito. Entra aí arcanjo, entra aí apóstolo, entra aí arcebispo, entra aí bispo, entra aí... Até agora um estava me falando que um vai ser ungido não sei de quê. Meus irmãos, sabe o que é isso aí? É só título. E título sem glória de Deus e sem um chamado de Deus não vale nada. Não vale nada. Vou dizer uma coisa para vocês. Esses homens que nós chamamos de apóstolos, esse chamado era algo natural, não era título não. Inclusive esses homens, sabe como era que eles eram chamados? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles eram chamados lá fora de idiotas. Eles eram chamados lá fora de iletrados. Aí na Bíblia, coloca aí Atos 4:13, só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Negócio pesado, irmão. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 4:13, né? 13. Lê aí de novo. Oh, coisa boa. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, ousadia, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha aqui, ó. Tá bem aqui. Agramatoi. E a outra palavra é assim, ó. Idiotai. Idiotai. Duas palavras. Eu coloquei aqui na minha tradução o seguinte, olha. Essa palavra agramatos quer dizer sem estudo. Sem estudo. Sem escola. Os discípulos de Jesus saíram da pesca aprenderam com Jesus e daí foram pregar o evangelho. E sabe como era o que chamavam eles? Chamavam, olha ali os sem estudos. Vocês se lembram que eu disse lá atrás que quem dá o ministério é Deus? Como é que esses homens iam sair pelo mundo pregando se eles não eram de escolas nenhuma?
eles não tinham reconhecimento das autoridades, mas tinha uma coisa: eles estiveram com aquele que é o dono de todo o saber, de toda a ciência. Estiveram com Jesus. Aleluia. Vocês sabiam que essa palavra idiotas, ela quer dizer oposição ou comparação a um magistrado, a um rei, a um soldado, a um militar, a um escritor de prosa, a um poeta. Essa palavra aí, iletrado, é uma oposição a quem é culto. Os discípulos não estavam em pé de igualdade com ninguém de alta classe. Eram iletrados e idiotas para a sociedade. Mas a sociedade viu neles algo diferente. Viu a intrepidez, que era o poder do Espírito Santo na vida daqueles homens. O que eles tinham dentro deles vinha de Cristo. Eu coloco isso aqui. É muito importante isso aqui, meus irmãos. Muito importante. O que eles tinham em si foi dado por Cristo. Daí vem o ensino, vem a pregação, vem a maravilha, vem a cura, vem o poder. Agora preste bem atenção. Hoje às vezes nós temos tudo isso, mas se você pegar Atos 5,15, a Bíblia diz que até a sombra de curava. Então hoje tem muito que tem título, é grande, mas não tem nada do poder de Deus. Então a segunda coisa, volte para lá para a tela por favor, é aqui ó, o lado sobrenatural do que recebe o dom de apóstolo. Às vezes tem uns que querem uma roupona, querem botar uma cadeirona no púlpito. Olha, eu tenho aqui 2 cadeiras, tá ali, 2 diferentes, né? 2 diferentes, mas é diferente até só no formato. Um irmão, cadê? Bota ela bem aqui para os irmãos verem, porque não tá. Bota ela bem aqui, ó, a minha cadeira aqui, para os irmãos verem. Eu já cheguei em local que tem um trono. É um trono, é o rei, a majestade. Coloca bem aqui. Isso, aqui ó. Isso aqui não é cadeira de apóstolo não, viu meus irmãos? Isso aqui não é cadeira de apóstolo. E aí quando nós fomos comprar aqui os bancos, aí o irmão disse assim: pastor, eu vou lhe dar uma cadeira. Ele ainda queria dar uma mais bonita. Eu disse: não quero não. Ele disse: eu vou lhe dar uma cadeira que é para destacar. Aí ele mostrou uma bichona bonita, que era até para mim ficar encostado, deitado. Eu disse: não quero isso aí não. Aí ele disse: pois eu vou dessa daqui. Aí eu disse: sim, mas tem 2 presidentes aqui. Tem eu e tem um que era o outro pastor. Ele disse: o senhor quer 2? Quero. Aí eu botei uma para mim e botei outro para o pastor Joacim. Pronto. Tá aí. Mas não é cadeira de apóstolo não. Aqui é cadeira de pau. Entendeu? Para a gente sentar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Só isso. Né? Tem nada de grandeza, negócio de porque aqui é o fulano de tal. A igreja tem que respeitar a liderança, respeitar o pastor. Agora o próprio pastor tem que saber que ele não é apóstolo, ele tem que saber que ele não é nada, ele só é um servo que precisa da graça e do poder de Jesus Cristo. Só isso. Em 1 Coríntios 15:10 Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Nós só estamos aqui, meus irmãos, pela graça de Deus. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Amém, irmão? É desse jeito. Tem irmão que exige. Tem pastor que ele, quando vai para um campo visitar os irmãos, até na casa, aí ele liga: minha irmã, prepara aí um caipira, bota 15 dias, bota ele, como é que chama? Eu esqueci mas tem um lugarzinho que bota ele, rapaz. Tinha um nomezinho, é porque eu esqueci. No chiqueiro é o porco, né? Você que cria lá um lugarzinho, aí bota ele 15 dias. Eu quero ele puro. Olha, outra coisa, prepara aquela rede para mim ficar deitado e eu não quero que ninguém lá me incomode. Irmão, tem crente que faz porque é salvo e é lavado pelo sangue de Jesus. Mas Jesus não ensinou isso em Mateus 10. Jesus disse assim: quando tu for fazer a obra, o que tu chegar lá na casa do irmão, que ele botar na mesa, coma e não diga nada. Foi assim ou não foi que Jesus ensinou? Pronto, bota. Aí ele come. É assim. E aí tu ainda tem que orar, agradecer a Deus. Deus não tem essa não, meu irmão. Está ali o nosso grande presidente. Não. Presidente é o Bolsonaro. Aqui nós somos servo de Jesus. Tem esse negócio aqui de grandeza não, de título. Não. Aí, irmão, pastor Zé, amém. Ô meu irmão, estou aqui para lhe servir. Diga, meu irmão. Amém, amém. Tá bom, meu irmão, o que o irmão quer? É assim.
É assim, diga, meu irmão, eu tenho que lutar pela salvação do meu irmão. Eu tenho que lutar como pastor. Não existe essa. Tem líder que é uma exigência tremenda. Pronto. Quer abrir a porta do carro para o outro descer. Eu já vi, foi muito. Ele fica dentro do carro. Aí o outro desce, o motoristazinho correndo. Esse dali, de vez em quando, ele quer fazer isso. Ele vem aí, que sabe. Ele, mas rapaz, deixa eu ter mão, irmão. Não, é porque é uma honra. Eu disse, sim, mas eu tenho mão. Pronto, ele faz. Ele pega, tira a mesa. Quando deu fé, ele está lavando o carrinho da igreja, tudo direitinho. Eu disse, irmão, bota lá no lava-jato. Ele disse, não é para meu pastor sentar. Ele faz. Agora eu não mando, não. Tem ele bem aí que sabe. Eu nunca mandei, irmão Antônio, faça isso, vai lá, vai bem aqui. É desse jeito aqui. Não, de jeito nenhum. Pronto, ele aqui sabe. Quando eu sou convidado para ir palestra, para restaurante, para tudo. Aí, na hora que eu vou chegando, mas só você, pastor. Eu disse, não, tem um irmão que anda comigo. É assim, né? É, né? É, aí se eu entrar, ele tem que entrar. Às vezes nós estamos em churrascaria grande, aí eu digo, cadê o irmão? Ele diz, não, eu estou cheio, pastor, já jantei lá em casa. É assim, então ele aí que sabe. Mas não existe essa de ser grande, pronto, abrir porta do carro para eu descer, que nem só uma coisona. Meu Deus do céu. Eita, tem coisa, irmão. Queima ele, Jesus, porque tem coisa demais. Terceiro lá, o dom de apóstolo e o dom ministerial de apóstolo. Não existe, olhe para cá, preste bem atenção. O dom de apóstolo, irmão, é aquele irmão que você vê na congregação, que antes dele ter o ministério, ele tem um dom. Você já viu aquele irmão que trabalha, que zela a igreja, que está em todo culto, ele está pregando, ele está orando, ele tem desejo de crescer. Aí a igreja começa a dizer, olha, o irmão fulano de tal é dedicado, o irmão fulano de tal, ele cresce, porque a igreja vê primeiramente nele o quê? Ele vê o dom. Olha para cá. Eu disse agora há pouco que o que vem primeiro não é o cargo. O que vem primeiro é o quê? Tem irmão que chega na igreja, até aqui mesmo, vou logo dizer a verdade. Já muitos vieram se congregar aqui. Aí quando chega aqui, pastor Zé, é o seguinte, eu tenho um cargo. Lá na igreja que eu estava, eu tenho um cargo. Aí fica um mês, 2, sim, pastor, onde eu vou ficar? Eu disse, na igreja, irmão. É na igreja. Não, eu estou falando porque eu não estou sendo usado. Irmão, todo crente que anda com isso, ele não para na igreja dele. Ele só vive dando problema. Não é assim? Aqui, olha, é até aqui mesmo. Olha, irmão, tem um culto da mocidade. Eu acho tão devagar o culto da mocidade. Quem é devagar é tu. Eu nasci na Assembleia de Deus, irmão. Eu nunca andei atrás de ministério de ninguém. Eu respeito todos os ministérios. Alguém me convida, eu vou. Agora, eu nunca andei atrás de ministério de ninguém. Outra, eu nunca andei atrás de cargo na igreja. Quem quer e quem tem chamada, não anda atrás de cargo. Anda atrás de contribuir para o crescimento da obra. É assim, pastor Luiz, eu estou vendo assim que os jovens estão meio parados. Vamos fazer isso aqui. O que o senhor acha, pastor? Não é assim? Aí vamos fazer isso aqui. A moça chega, olha, é porque eu estou vendo aqui paradinho, aqui as jovens. Vamos fazer isso aqui, nós podemos, pastor? Traz para o pastor, apresenta. É assim quem tem o dom, meus irmãos. Agora, quem quer o cargo, aí só vive botando banca. É porque lá na igreja eu fazia isso. Se me derem a oportunidade. Todo mundo faz, do jeito que tu quer, todo mundo faz. É a coisa mais fácil do mundo. Tem irmã que diz assim, se eu pegasse ali as irmãs da sede, eu ia fazer um grande trabalho. Sabe qual é o grande trabalho? É porque nós estamos aqui reunidos. Aí o pastor fica, meus irmãos, amanhã a irmã vai fazer um trabalho, eu quero todo mundo lá. Aí os irmãos obedecem, aí vão. Eu quero ver tu ir lá no cabaré. E aí chamar rapariga por rapariga, vamos lá para a igreja. Eu quero ver tu ir lá no presídio. Olha, Jesus te ama. Eu quero ver tu andar lá no meio como é lá no centro de São Luís, lá na Rua Grande, com folhetim na mão e dizendo, olha, terça-feira tem um culto lá de doutrina, tem um ciclo de oração. Aí sim é chamada. Agora, dirigir só onde está tudo preparadinho, eu nem festo, irmão. Quando eu vou ir para a área,
Aí o pastor diz assim: pastor Zéu, aqui está, eu quero passar o trabalho para o senhor. Eu disse: não, senhor, pode dirigir. O pastor correu o dia todinho lá, botou faixa, botou tudo aí, chega o bonitão aqui. Eu sou o presidente, irmão, me dê aqui. Não, eu fico só ouvindo, fico glorificando a Deus. Aí na hora da mensagem vamos ouvir o pastor, pronto, mas quem dirige é ele. Eu quero que ele sinta a alegria do prazer do trabalho que ele fez. Agora tem irmão que é assim: ah, tá fraco o trabalho. Quem tá fraco é tu. Porque quem é animado faz as coisas se animarem também, sim ou não? É desse jeito. Se tu tem o dom, se tu tem a graça, aonde você chega, aí o negócio pega fogo. Pega fogo. É desse jeito. Tem que ter a graça, tem que ter o dom, tem que ter a alegria. Pronto. Quem tem alegria, aonde chega, pronto. Quando nós vamos viajar em ônibus, aí os irmãos: irmão, vamos levar o fulano de tal, mas nós, que ele é engraçadinho. É assim. Porque é bom é assim, é bom a gente andar, é com gente que faz graça, é com gente alegre. Aí às vezes tu é todo antipático, cheio de coisa. É porque eu queria, pronto. Olha, primeiro vem o dom, depois é que vem um cargo. Às vezes você pode ter o cargo. Tem muito irmão que a gente bota no cargo e não funciona nada, porque ele só tem o cargo, mas ele não tem o dom. Então você tem que ter primeiro o dom. A igreja tem que ver você. A igreja tem que olhar para você e ver Deus na sua vida. Trabalho, disposição. É desse jeito. Aí Deus abençoa. Então olhe para cá. O dom de apóstolo, ele vem primeiro. O Senhor Jesus chamou os 12, capacitou, deu os dons para ele, dom de apóstolo. Depois eles foram desempenhar o ministério, que hoje esse ministério existe. É interessante que eu coloquei aqui a palavra do pastor Stanley Orton. Ele disse que o ministério apostólico hoje existe para edificar a igreja, para desenvolver a igreja no trabalho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a última coisa é aqui, ó, o sobrenatural e o preparo do apóstolo. Digam comigo isso bem forte. O sobrenatural. Vamos lá, como é que diz? Isso, muito bem. O cemitério é para cá, né? É para ali, irmão. Aqui é a igreja. Igreja, o povo é animado. Igreja, o povo é abençoado. Queridos, eu coloquei aqui, ó, o sobrenatural e o preparo do apóstolo. Eu vou só resumir. Vamos lá, irmão Léo. Coloca só essas referências que eu vou colocar aqui. Ele vai lendo rapidinho. Vamos lá. Primeiro, 1 Timóteo 2,7. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Vamos lá. Rapidinho. Como é que lê aí, pastor? Para o que fui constituído pregador e apóstolo. Olha aí. Digo a verdade em Cristo, não minto. E doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha para mim aqui, ó. Às vezes, você nasce e não sabe que foi chamado com aquele dom. Sabiam dessa? Sabiam dessa? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce apóstolo, ninguém nasce pastor, ninguém nasce profeta. Mas às vezes você já nasce com aquele dom que Deus vai lhe dar. Ok? Olha, o Paulo diz aí: eu fui constituído. Coloca aí Gálatas 1,15. Gálatas 1, verso 15. Vamos lá. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo não sabia que desde o ventre da mãe dele, ele tinha sido chamado para ser o quê? Apóstolo. Mas como é que você vê que Paulo tinha a chamada? Quando Estevão estava morrendo, ele ficou olhando para a morte de Estevão. As vestes foram colocadas em suas mãos. E a Bíblia diz que ele ficava com uma luta na consciência dele. Você vê que Paulo se admirava. Olha, irmão, quem tem chamada sempre tem uma tendência para aquilo ali, para alguma coisa. Olha, quando eu via um pastor, eu achava bonito um pastor pregar. Eu achava bonito até o padre, quando ele usava aquela roupona, eu achava bonito. E eu ficava encabulado, por que eu admirava aquilo ali? Quem tem chamada, admira essas coisas. Quem tem chamada, tem prazer. Às vezes ele nem sabe, mas ele tem prazer de ler a Bíblia. Ele tem prazer de orar. Ele tem prazer de trabalhar. Ele tem zelo. Isso é que é chamada. E aí, o Paulo foi chamado desde o ventre da mãe dele. Só que ele não sabia, ele veio entender depois esse chamado dele. Ele veio entender depois. Coloque aí Lucas 1,15, só para vocês terem uma ideia. Lucas 1,15, vamos lá. Ó. Porque será grande diante do Senhor. Isso. E não beberá vinho nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Ó, quem tem chamada, ainda que ele não sabe bem entender aquela chamada, mas arde no coração dele um zelo, arde no coração um desejo de evangelizar, de pregar, de zelar, de estar do lado do pastor. Então ele já começa a ter esse chamado. E eu ainda vou dizer mais: quem tem chamada, às vezes ele não está nem sabendo discernir bem ainda, mas ele tem desejo de crescer. Ele quer ler Bíblia, ele quer estudar, ele quer desenvolver, ele quer crescer a cada dia mais e mais. Ok? Pronto. Eu coloco isso aqui para os irmãos entenderem. Coloca bem aí Atos 22, 14 e 15, para ele ler aí também. E aí nós vamos encerrar aqui. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Tá vendo? Então esse apóstolo que eu coloco aí, ele vai tendo esse chamado e ele vai se preparando. Olha, irmão, ele vai se preparando, ele vai passando por lutas, ele vai passando por sofrimentos, por disciplina, para depois ele ensinar os outros. Olhem para cá, não existe apostolado sem sofrimento, não existe pastoreio sem sofrimento, não existe mestre sem sofrimento. Tudo isso é importante para nós, porque vai lapidando a nossa vida. Eu pergunto, será se Paulo tinha ou não tinha autoridade para dizer, sejam pacientes? Sim ou não tinha? Ele foi ou não foi paciente? Será se ele não tinha estrutura para dizer, esperai no Senhor? Tinha ou não tinha? Que ele já tinha passado essa luta. Então Paulo, ele era esse apóstolo que tinha essa luta, que tinha esse sofrimento. E aqui eu coloco que quando você vai notando que tem um chamado, aí você vai se preparando, vai estudando, vai orando, vai lendo a Bíblia. Eu já coloquei aí Lucas 2,52, já li, mas ele vai colocar 1 Samuel 2, 21, 26 e a gente encerra aqui, ok? Vamos lá. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha aí, e o jovem Samuel fazia o quê? Crescia diante do Senhor. Samuel cresceu aprendendo com Eli, Samuel cresceu aprendendo até com os filhos de Eli que não prestavam, mas ele aprendeu. Então, quando eu citei aqui Lucas 2,52 e falei de crescimento em estatura, que eu falei do crescimento de sabedoria, estatura e graça. Olha, sabedoria, você tem que crescer, aí você tem estatura. Essa palavra estatura, reliquia no grego, sabe o que quer dizer? Idade, tempo de vida. Olha o que eu coloco aqui, maturidade. Não adianta você só crescer em inteligência, crescer na graça e não tem maturidade. Tem muito irmão na igreja que é cheio da graça, mas é sem maturidade, meu irmão. Tem irmã que é cheia da graça, mas é uma meninona na igreja. Acredita em toda profecia, acredita em toda conversa. Tem que ter o reliquia, irmã, tem que ter tem que ter maturidade. Às vezes é um pastor, ele é cheio da graça, cheio de inteligência, mas não tem maturidade. E Jesus falou, crescer em estatura é crescer em maturidade. Assim é um apóstolo. Por fim, eu quero dizer para vocês, apóstolo não prega em lugares que outros já pregaram. Coloca bem aí, me parece que é Romanos 15, 19. Veja aí, final. Eita, irmã, que tem coisa demais para me dizer para vocês, mas hoje eu vou parar. Porque senão pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, sim, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Vai lá no 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho. Olha aí. Não por onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O apóstolo, olha para cá, ele é um trator de esteira que vai abrindo trabalhos onde não tem. O apóstolo, ele não prega em aquários dos outros.
apóstolo não é aquele que abre ponto de pregação, aonde já tem um monte de igreja. Paulo diz, eu quero pregar Cristo aonde ele nunca foi pregado. Olha, irmão, olha para cá. Hoje, teve até um missionário que mostrou isso aqui para nós. No bairro já tem uma igreja, aí tem um irmão que diz que tem um chamado. Isso é mentira, meus irmãos. O irmão diz, eu tenho um chamado de Deus, eu vou sair da assembleia porque Deus me deu uma revelação e eu fui chamado para ser apóstolo. Lá no bairro está cheio de igreja. E ele bota uma igreja, onde já está cheio de igreja, para tirar os crentes das outras igrejas. É ou não é? Apóstolo não faz isso. Apóstolo, ele só quer trabalhar aonde os outros nunca trabalharam. Então essa ideia de uma pessoa alugar um ponto, botar uma igreja, botar uma placa, botar carro de som e chamar o povo para ir para lá, não é apóstolo não, porque lá está cheio de igreja. Eu passo aqui na rua, nos bairros, aí eu digo, não, aqui não precisa de igreja. Bem, aqui tem essa, aqui tem essa, aqui tem essa, aqui tem essa. Então pronto, aqui não precisa. Aí eu ando, aqui não tem igreja, aqui não tem. Vamos colocar um templo bem aqui. Vamos abrir aqui uma congregação. É assim que eu faço. Mas abrir onde já tem. Aí tem irmão que diz que está com chamado, que foi revelado que agora tem que sair da assembleia para abrir um novo ministério, porque Deus deu uma visão. Isso é tão verdade que a igreja não está lá pregando. Os irmãos não estão lá evangelizando. Olha, irmão, por que não vão para o Peru? Que tem cidades lá no Peru com 2 milhões de habitantes que não tem uma igreja. Por que não vão bem aqui para a Argentina? Por que não vão bem aqui pertinho? Sabe por que não vão? Porque lá eles não vão pescar. Porque crente, irmão, até lá tem muito, irmão. E crente que gosta de andar atrás de outros ministérios, está cheio por aí. Agora lá não tem crente. É por isso que eles não vão. Então não é apóstolo. Apóstolo, ele prega só aonde os outros nunca pregaram. Ele quer ganhar vidas para Jesus. Pregar, às vezes eu vou nessas igrejas aí, algumas igrejas, aí quando chego lá, aí o irmão diz, nosso trabalho, graças a Deus, está crescendo. O Espírito Santo tem movido. Aí você pergunta, quantas almas ele ganhou? Não tem nenhuma. É só de crente insatisfeito com o pastor da outra igreja, crente desviado, crente que pecou, crente que adulterou e está lá na igreja dele. É só assim. Agora, ali não tem quase pessoas que ele começou do zero evangelizando. O verdadeiro apóstolo, ele não quer glória para si, ele não divide grupo, ele não cria partido, ele não cria igreja e chama o povo. Ele evangeliza do zero, abrindo trabalhos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.